Leatherface é uma personagem fictícia da franquia de filmes de terror intitulada The Texas Chainsaw Massacre, ou O Massacre da Serra Elétrica. A personagem foi criada por Tobe Hooper e Kim Henkel, e a personagem usa várias máscaras feitas de pele humana, daí a origem do seu nome, uma junção de leather, que é couro, e face, que é cara. Ele é uma personagem inspirada no serial killer chamado Ed Gein, ou numa história muito mais antiga. Então fica desse lado, porque no vídeo de hoje eu vou-vos falar da história completa do Leatherface. Olá pessoal, eu sou o Natic e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou-vos trazer mais um vídeo de história completa, mas desta vez, e diferente de qualquer outro vídeo de história completa, eu vou-vos falar da história completa do primeiro personagem de filme de terror aqui no canal, que é nada mais nada menos que o Leatherface. Não se esqueçam, antes de avançarmos para o vídeo, deixem já o vosso like, subscrevam-se e ativem o sininho para não perderem notificação de quando sair o próximo vídeo. Então, vamos lá conhecer melhor o serial killer Leatherface. A história de Ed Gein. Augusta Lecre e George P. Jane, moradores de Wisconsin e casados desde 7 de julho de 1900, tiveram dois filhos, Edward e Henry G. Jane. George era um pai e marido violento e alcoólatra, facto que fez ter sido rejeitado pelos filhos e Augusta, que era quem mantinha o sustento da família, que trabalhava numa mercearia, e apesar de desprezar o marido, ela não se divorciava devido aos costumes religiosos da sua família. Com o seu trabalho, ela comprou uma quinta em Plainfield, onde foi o lar da família. A mulher fanática por religião ensinava aos seus filhos sobre acerca do mal, que a bebida pode causar a imoralidade do mundo e assim o pecado com o envolvimento com prostitutas. Ela lia a Bíblia com os seus filhos, especialmente versículos do Antigo Testamento, onde havia morte para quem praticasse tais atos, e para ela o sexo servia apenas para a reprodução. Ed Gein passava a maior parte do tempo a trabalhar na quinta e saía apenas de casa para ir à escola e não tinha amigos. Já fora de casa sofria intimidações, talvez pelo seu comportamento afeminado ou pelo facto de ter ataques de riso sem motivo aparente. Porém, embora tenha sido privado do convívio social, o que cautivou-lhe a ter problemas de relacionamento, e saiu-se bem na área de economia, sendo que os seus professores e colegas lembravam-se dele como uma pessoa estranha que coletava animais mortos da beira da estrada em várias ocasiões. O pai de Ed morreu em 1940 e o seu irmão mais velho, Henry, começou a contestar a visão da sua mãe, e os dois discutiram, e ele avisou ao irmão que ele seria condenado no inferno se não pedisse desculpa. Henry acaba por ser morto durante um incêndio em março de 1944, com sinais de traumas e contusões na cabeça. Anos mais tarde, Ed Gein confessou a morte do seu irmão e afirmava que o fez para salvar Henry do inferno, porque estava num caminho distorcido dos ensinamentos da mãe. Ed Gein e a mãe viveram juntos e sozinhos até à morte dela em 29 de dezembro de 1945. Devido a uma sequência de acidentes vasculares cerebrais, então ela ficou a morar na quinta e tornou-se cada vez mais sombrio. Após a morte da sua mãe, acredita-se que ele começou a esconder cadáveres na sua casa. A casa da família Gein. Com o desaparecimento de Bernice Worden em 1957, a polícia começou a suspeitar de Ed Gein. Então resolveram fazer uma busca na propriedade, onde encontraram um galpão que escondia o corpo do Worden, decapitado
por cordas para baixo como um animal. O tórax fora esvaziado e a divisão torácica virada do avesso, como se fosse uma espécie de roupa. Foram encontrados vários crânios humanos e cadeiras feitas de pele humana, tampões de crânio utilizados como pratos de sopa, cintos e meias feitos a partir de um corpo feminino, puxadores de janela revestidos por lábios e um colete feito a partir de um corpo feminino, e alguns fotógrafos alegaram ter encontrado um coração humano num saco de papel, juntamente com a pele do rosto de Mary Hogan, que era a proprietária de uma taberna ali perto, desaparecida desde 1954. As crianças que foram até à casa relataram a existência desses objetos, que dizia ser relíquias dos mares do sul, enviadas por um primo distante que haveria servido na Segunda Guerra Mundial. Após a descoberta, os investigadores afirmaram que as peles das caras foram cuidadosamente retiradas e usadas como máscaras. Já no interrogatório, Gain admitiu escavar túmulos de mulheres de meia idade enterradas recentemente e que se pareciam com a sua mãe, assim como admitiu ter matado Hogan, e embora Ed nunca tenha afirmado ser transexual, sabe-se que ele vestia-se como mulher para que pudesse parecer com a sua mãe. Mais tarde, em 1955, foram descobertos ossos de 10 esqueletos de mulheres e um masculino que pertencia a um carteiro que haveria desaparecido há um ano atrás. Ed Gein foi preso, constatado mentalmente incapaz e internado no Central State Hospital e posteriormente transferido para a Mendota State Hospital em Madison, Wisconsin. E quando foi declarado são o suficiente para ser julgado, foi considerado inocente devido à sua insanidade após uma semana de julgamento e passou o resto dos seus dias no hospital psiquiátrico. Ed Gein acabou por falecer em 26 de julho de 1984 aos 77 anos, vítima de uma paragem cardíaca e respiratória devida a um cancro. A sua campa foi vandalizada e algumas pessoas guardavam os seus pedaços como recordação, e em 2000 foi roubada e recuperada em junho de 2001 e encontra-se até hoje no museu em Wautoma, Wisconsin. Canibalismo. Quando o assunto é canibalismo, não adianta. É uma mistura de repulso com curiosidade. A repulso é lógico pelo facto de ser um ser humano capaz de se alimentar de outro, e curiosidade porque, por mais sombrio que o assunto seja, é interessante parar e pensar a respeito dos inúmeros motivos que levam a essa prática, sendo que os mais óbvios têm relação cultural e psicológica, mas talvez não seja só isso. Se tu já viste o filme do Massacre da Serra Elétrica, sabes que ele não é só um filme simples de terror, mas sim é um dos filmes de terror mais assustadores da história dos cinemas. Sendo que o enredo trata-se de um serial killer que aterroriza uma cidade ao máximo e mantém o corpo das suas vítimas escondidas. Durante muitos anos existia um boato a respeito do filme ser baseado numa história real que atormentou as pessoas que viram o filme, principalmente numa região do Texas onde a história passava-se. Ainda existe quem acredite que o roteiro tenha sido feito com base na história bizarra de Sonny Bean. Fome de quê? Ele ficou conhecido também pelas práticas canibais e por ser líder de um clã entre os séculos XV e XVI na Escócia. A história que se conhece a respeito de Sonny Bean é de que ele teria matado pelo menos 1000 pessoas durante 25 anos. A fábula a respeito desse canibal sanguinário inspirou a criação de muitas produções literárias e cinematográficas, sendo que o diretor do filme The Hills Have Eyes, de 2006, disse que a história de Bean
foi a sua fonte primária de criação na hora de produzir o roteiro, mas o problema é que era difícil saber se Bean realmente existiu ou se tudo passava de uma lenda urbana e acabou por ficar mundialmente conhecida. O historiador escocês Louise Yeoman disse numa declaração pública no site da BBC que o caso parece um roteiro de um filme de terror e que inclusive pode ter sido inventado com uma finalidade semelhante: vender livros. Ele chama a atenção e também para o facto de que a história foi vendida não na Escócia, mas sim na Inglaterra, justamente na época em que o país de Harry Potter teve vários preconceitos com a relação à região do famoso Lago Ness. Treta. De acordo com as explicações de Yeoman, apesar da história oficial passar-se no século XVII e somente 100 anos depois é que se começou a ouvir falar a respeito de Bean, durante o século XVIII a Inglaterra costumava referir-se à Escócia de maneira pejorativa, inclusive na forma como falava do país vizinho nos seus jornais, e nessa época os escoceses eram descritos como pessoas sinistras ou ridículas. O primeiro nome do canibal era Sonny, e era o mesmo nome usado para uma personagem bárbaro escocês. Personagem esse criado, é claro, pelos ingleses. Pensar numa pessoa escocesa com aspecto monstruoso que comia outras pessoas e vivia numa caverna era, na verdade, típico da cultura inglesa. História. Yeoman acredita que Sonny Bean possa ser fruto de uma lenda devido ao facto da falta de comprovação histórica. O que se sabe é que Bean criava 14 filhos e 32 netos, todos frutos de relações incestuosas, e ele e o seu clã teriam vivido numa caverna perto do mar. A família Bean era formada por canibais que viviam a capturar viajantes que, depois de serem roubados, eram mortos e viravam comida. As carcaças das vítimas ficavam guardadas dentro da caverna e, teoricamente, quando descoberto, o clã foi denunciado ao magistrado de Glasgow, que passaram o caso para o rei James. Do mito ao turismo. Depois de saber da existência de tamanha barbaridade, o rei enviou uma tropa de 400 soldados para acabar com os canibais. Apesar de ser um ótimo caçador, o rei preferiu não arriscar-se ao tentar conduzir os seus soldados nessa missão. A verdade é que quando a vida de James estava em perigo, ele fazia questão de alertar todos sobre isso, e o pesquisador acabou por dizer: se James tivesse conduzido uma expedição com sucesso para encarar um grupo bem armado de canibais sanguinários, nós nunca saberíamos o fim disso. A história é integrante e, por ser uma história bem antiga, pode ser conhecida com base em diferentes versões. Em Edimburgo há até mesmo algumas atrações turísticas destinadas a contar a história desses temidos canibais, e uma delas garante que o visitante entre num barco e saia como teria sido uma expedição comandada pelo rei James, com o objetivo de capturar os canibais. Filmografia. Leatherface recebeu cerca de 8 filmes durante estes 46 anos desde que saiu o seu primeiro filme em 1974, chamado The Texas Chainsaw Massacre. Teve o segundo filme com o mesmo nome em 1986, o terceiro filme intitulado como Leatherface Texas Chainsaw Massacre em 1990, ainda saíram The Texas Chainsaw Massacre de 2003, em 2006 saiu Leatherface The Beginning, em 2013 saiu o primeiro filme em 3D, em 2017 teve o seu último filme chamado The Leatherface. Porém, este ano de 2022 irá sair, para finalizar a franquia de Leatherface, irá sair o seu último filme. Impacto cultural. Leatherface ganhou reputação por ser uma personagem muito significativa dentro do género de filmes de terror, responsável por estabelecer o uso de ferramentas como as armas dos assassinatos, tal como
um grande e silencioso assassino, sendo desprovido de qualquer personalidade. Então é isso tudo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desta história completa do primeiro personagem de filme de terror que eu trago aqui ao canal. Digam mais personagens de filme de terror que vocês queiram que eu traga aqui ao canal. Então não esqueçam, não saiam do vídeo sem antes deixarem o vosso like, subscreverem-se e ativarem o sininho das notificações para não perderem notificação de quando sair o próximo vídeo. Então é isso tudo, pessoal. Abraços e até para a semana.